Olá, professores e professoras! Bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino Região de Birigui. Eu sou Isabel, PCNP de Ciências, e estarei realizando a formação com vocês hoje. O título deste ATPC são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a relação com o currículo paulista. O público-alvo são todos os professores das 23 escolas jurisdicionadas à Diretoria de Ensino. Vamos lá, então. Os objetivos da nossa formação são relacionar a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com o currículo paulista, tanto no ensino fundamental como no médio, e apresentar o projeto Caminhos para a Transformação. Para alcançarmos os objetivos, teremos no percurso formativo a análise de algumas imagens, algumas questões de sondagem para vocês refletirem. Também faremos a exibição de alguns vídeos relacionados ao tema e o desenvolvimento de uma atividade que vocês realizarão aí na escola junto com os pares. Dando sequência, vocês irão fazer a análise de algumas imagens. O que nós podemos observar em cada uma das 5 imagens? Será que elas aconteceram há muito tempo? Será que elas são atuais? Estão muito distantes da nossa realidade? Vocês viram essas imagens nos noticiários? O que nós podemos fazer? Quais são as atitudes que nós podemos tomar para que essas situações não aconteçam ou diminuam pelo menos? Refletindo sobre cada uma delas, nós podemos perceber que as enchentes elas estão aumentando cada vez mais, tanto no nosso país como em outros locais do mundo. As queimadas também, no ano passado nós pudemos perceber quanto que até na nossa região nós tivemos de incêndios florestais, incêndios nas beiras das estradas. Essa outra imagem que nós podemos perceber do desabamento que aconteceu devido ao excesso de chuva lá no Rio de Janeiro. Foram muitos milímetros, né? Uma quantidade muito maior do que geralmente acontece nessa época do ano. Temos também a imagem logo abaixo, com esse cano, né, e a água saindo, que mostra a falta de saneamento básico, que por incrível que pareça ainda acontece no nosso país. Temos também pessoas que passam fome diariamente, e isso não está tão distante de nós, não é verdade? Muitos dos nossos alunos, muitas pessoas na comunidade, nós podemos perceber, não só devido à pandemia, mas também nessa época do ano, que muitas pessoas estão passando fome. Então, o nosso objetivo é que vocês olhem para isso e pensem como que essas situações, elas estão ao nosso redor, né? Então, assim, faz parte do nosso cotidiano, faz parte do mundo na qual vivemos. Então, vamos pensar um pouquinho sobre as nossas atitudes e o que nós, professores, podemos fazer para colaborar com a mudança deste cenário. Agora teremos o levantamento dos conhecimentos prévios por meio de alguns questionamentos para vocês refletirem. Por que se criou a Agenda 2030? Qual a importância deste tema para a sociedade em geral? Qual a relação dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o currículo? Os ODS estão sendo abordados durante as aulas? Há uma disciplina ou componente específico para abordar os ODS? Para aprofundarmos cada um desses questionamentos, nós teremos agora a exibição de alguns vídeos, tanto sobre a Agenda 2030, como sobre os ODS, a leitura de algumas imagens e também a realização de uma atividade que vocês farão na escola junto com seus pares. Para início de conversa, antes de assistirmos o primeiro vídeo, temos o seguinte questionamento. Como abordar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, nas aulas de forma intencional?
Para responder ao questionamento anterior, em como que nós iremos abordar os ODS nas aulas, nós teremos a sequência de vídeos, na qual o primeiro deles são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Introdução aos ODS. Esse vídeo ele foi gravado pelo projeto Educação de Crianças e Jovens para a Sustentabilidade. Olá! Você sabe o que é desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável protege o meio ambiente e os recursos naturais que são tão importantes para a nossa vida e das próximas gerações, como, por exemplo, a água. Você sabia que o mundo pode ficar impossível de se viver? E não seria somente para os seres humanos, mas para todos os seres vivos do planeta. Problemas como destruição das florestas, extinção de animais e vegetais, contaminação da água, poluição do ar e do mar e o aquecimento global ameaçam a nossa sobrevivência. Precisamos tomar uma atitude imediatamente. Já! Porque o mundo não está conseguindo reduzir a pobreza e nem proteger o nosso ecossistema. E você sabia que 193 países já se juntaram contra esse problema? Criaram um plano de ação global, chamado de Agenda 2030, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. A ideia é tornar o mundo mais justo e igual, sem deixar ninguém para trás. Vocês podem perceber que na tela nós temos a imagem do nosso planeta e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em volta. Então, esses 17 objetivos eles foram contemplados na Agenda 2030. E que seria essa Agenda 2030? Então, a Agenda 2030 ela é um plano de ação para pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Então, ela contempla os 17 ODS, na qual nós temos os 169 metas para esses 17 ODS, e eles estão embasados em 254 indicadores. Então, todos os países e todas as partes interessadas estão atuando em parcerias colaborativas para implementar este plano. E os objetivos e as metas, eles estimulam ações para os próximos 15 anos, porque ele foi elaborado em 2015. Dando continuidade, nós temos o próximo vídeo. Conheça os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês vão ter a oportunidade de ver sobre cada um deles o que cada um significa. Desde a Revolução Industrial passamos a pensar o consumo como algo vital. Mas até quando conseguiremos sustentar um modelo de produção em que a vida útil dos produtos é cada vez mais curta? Segundo o Banco Mundial, se a população global de fato chegar a 9,6 bilhões em 2050, serão necessários quase 3 planetas para proporcionar recursos naturais que mantenham o atual estilo de vida da humanidade. Da necessidade de resolver esse problemão, surgiu o termo desenvolvimento sustentável. Mas será que você sabe o que isso significa? Apesar de muitas vezes ser associado ao crescimento econômico, ele não se resume a isso. O desenvolvimento sustentável leva em conta questões humanísticas e o meio ambiente na hora de produzir. Não apenas as necessidades da geração atual são pensadas, mas também das futuras. Em 2015, a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável instaurou uma agenda com 17 objetivos para serem atingidos até 2030. No Brasil, dados do Banco Mundial mostram que a crise econômica poderá levar até 3 milhões e 600 mil brasileiros à miséria. Com isso, o primeiro objetivo é erradicar a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. O segundo objetivo é acabar com a fome. De acordo com o relatório da ONU, a combinação de preços altos, conflitos e condições climáticas extremas aumentaram para 108 milhões o número de pessoas afetadas pela falta de comida no mundo. Essas metas se ligam ao terceiro objetivo, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Mas, para garantir esse bem-estar, também é preciso promover educação. Por isso, o quarto objetivo é assegurar ensino inclusivo de qualidade a todos e a todas também. Dados do IBGE mostram que as mulheres trabalham em média 7 horas e 30 minutos a mais que os homens por semana. Em 2015, a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas, enquanto a dos homens era de 46,1 horas. Dessa forma, o quinto objetivo é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
Independentemente do gênero, todos precisam de água e energia. Pois bem, o sexto objetivo visa garantir disponibilidade de água e saneamento para todas as pessoas. O sétimo garante energia limpa, acessível, sustentável e renovável. A taxa de desemprego no Brasil atingiu 13,2% segundo o IBGE. O oitavo objetivo visa reverter números assim. O compromisso é promover o crescimento econômico com emprego pleno, produtivo e decente. Nas indústrias, o objetivo é promover a inovação. A nona meta visa construir infraestruturas que promovam a industrialização, mas de forma sustentável. Já o décimo objetivo visa reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Para isso, o 11º objetivo busca tornar as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros e saudáveis. Lembra da história de consumir e produzir de forma consciente? Pois bem, isso precisa constar na Agenda das Nações. É, aliás, o 12º objetivo, que visa assegurar padrões sustentáveis para que não se comprometam as gerações futuras. O 13º objetivo aconselha que medidas urgentes sejam tomadas para combater mudanças climáticas. Ainda são objetivos preservar a vida marinha e terrestre. O 16º objetivo busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, além de proporcionar o acesso à justiça para todos. Mas para que isso tudo aconteça, é preciso um empurrãozinho. Assim, o último objetivo visa formar parcerias para implementar globalmente o desenvolvimento sustentável. Agora que você já sabe quais são os objetivos, precisa saber que para cada um deles há dezenas de metas que podem ser cumpridas não só pelos governantes, mas por você. São metas práticas e simples. Quer saber mais? É só acessar o site da ONU e ajudar a transformar o mundo. Agora que vocês conhecem os 17 ODS, vocês devem ter percebido que nos quadradinhos eles aparecem de uma forma mais simples, mais abreviada, mas cada um deles tem um objetivo específico que detalha o que está escrito. Por exemplo, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, o ODS 10, redução das desigualdades, os 17, parcerias e meios de implementação. Então, todos eles, de alguma forma, além de ser mais detalhado o objetivo, eles também possuem várias metas para serem esses objetivos alcançados. Então, no nosso caso, nós temos o ODS 4, que é Educação de Qualidade, apesar de que durante as aulas, vocês, de uma forma ou de outra, acabam abordando os outros ODS também, dentro de cada disciplina, nas eletivas, em cada componente curricular. Mas para envolver todos num só objetivo, então nós vamos focar o objetivo 4, que é a educação de qualidade. Agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre a Agenda 2030 e sobre os 17 ODSs, vamos aprofundar o conhecimento sobre este tema com um vídeo compreendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Entendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ao adotar a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, a comunidade mundial reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a garantia de crescimento econômico sustentado e inclusivo, a inclusão social e a proteção ambiental, e de fazer isso de forma colaborativa e em paz. A Agenda 2030 é universal, transformadora e baseada em direitos. É um plano de ação ambicioso para países, organismos da ONU e todos os outros agentes de desenvolvimento. A agenda nos inspira a pensar criativamente sobre os desafios atuais da sustentabilidade, para desenvolver parcerias e tomar ações corretas. No coração da agenda estão 5 componentes principais: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esses, por sua vez, sustentam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e são aplicáveis a todos os países.
A Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, não são somente itens de uma lista. Eles representam uma abordagem holística para entender e enfrentar problemas, levando-nos a fazer as perguntas corretas na hora certa. Para alcançar isso, nós devemos considerar os diversos desafios para compreender como se relacionam entre si e qual o impacto entre eles. Encontrar essas interdependências nos ajuda a chegar às causas raízes dos problemas e criar soluções de longo prazo. Então, como isso funciona? O desenvolvimento sustentável normalmente é visto como tendo 3 elementos principais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Mas é importante lembrar que essas não são simples categorias ou caixas. Elas estão relacionadas entre si e têm aspectos comuns. Por exemplo, um desafio de saúde como a tuberculose não é causado somente por um estilo de vida não saudável. Ele pode também ser influenciado por outros fatores como pobreza ou qualidade do ar. Para desenvolver essa abordagem ainda mais, 2 dimensões críticas que irão impulsionar a Agenda 2030 foram adotadas pelos Estados-membros: parcerias e paz. Parcerias fortalecem as capacidades de os participantes trabalharem em conjunto. Paz, justiça e instituições sólidas são essenciais para melhorias nos 3 elementos principais. A genuína sustentabilidade se encontra no centro e será importante considerar cada um dos ODS através das lentes dessas 5 dimensões. É claro que não podemos cobrir todos os possíveis aspectos de um único desafio. Por isso, é crucial construir parcerias para compartilhar conhecimentos e experiências e aprender como abordar coletivamente os desafios. Isso requer novas formas de trabalho em equipe, com foco na criação conjunta. A apropriação nacional é fundamental para abordar os desafios de forma correta. Muitas organizações e agentes têm um papel importante a desempenhar. Seu envolvimento assegura engajamento a longo prazo e garante que ninguém seja deixado para trás. A natureza universal da Agenda 2030 também nos pede para ver o planeta como um. Cada país, cada comunidade tem temas a abordar e todos compartilham uma responsabilidade pela abordagem dos desafios enfrentados coletivamente. Para avançar, nós precisamos desenvolver as capacidades corretas para a Agenda 2030. Precisamos investir na aprendizagem a longo prazo para defender a mudança, promover ações de implementação, medir progressos e identificar e capacitar novos parceiros para apoiar a Agenda 2030. Todos precisamos liderar o processo visando um mundo melhor durante nossa vida. Porque somente se fizermos as perguntas corretas e buscarmos as respostas corretas, e somente se levarmos nossa responsabilidade a sério, poderemos realizar uma agenda realmente transformadora sem deixar ninguém para trás. Muitas coisas puderam ser observadas durante a exibição do vídeo. E vocês puderam aprofundar o conhecimento sobre a Agenda 2030, sobre os 17 ODS, e nós vamos chamar atenção para algumas abordagens que ele nos trouxe. Por exemplo, cada país, cada comunidade tem temas a abordar e todos compartilham a responsabilidade pela abordagem dos desafios enfrentados coletivamente. Então, quando o vídeo traz essa frase, o que nos chama bastante atenção é a palavra comunidade, ou seja, toda a comunidade está envolvida para alcançar esses objetivos. Uma outra frase que chamou a atenção é: precisamos investir na aprendizagem a longo prazo para defender a mudança, promover ações de implementação, medir progressos e identificar e capacitar novos parceiros para apoiar a Agenda 2030. Então, nós podemos perceber que para apoiar a Agenda 2030,
que nós temos então a nosso favor? A aprendizagem. Então, aí que entra o nosso papel como educador, não só em relação à aprendizagem, mas em relação aos outros ODSs também. Mas o nosso foco maior, com certeza, é a aprendizagem dos nossos alunos. É por meio da educação que nós podemos promover a mudança de atitude nesses adolescentes, nesses jovens, e no futuro termos um planeta sustentável. E ao final, nós temos a frase que diz: sem deixar ninguém para trás. É uma frase bastante forte, que nós, co-educadores, já trabalhamos muito com ela, né? Sem deixar ninguém para trás. E neste vídeo, além dessa frase, eles trouxeram também para salientar essa atitude de sem deixar ninguém para trás, esta imagem. Então, essa imagem, ela traz a mandala na parte superior. Essa mandala, ela representa os 17 ODSs, como vocês podem perceber. Ali tem 17, e as pessoas também, todas elas envolvidas, independente da idade, do gênero, da diversidade que está envolvida, todas no mesmo objetivo, que é a sustentabilidade do nosso planeta. Para aprofundar o estudo sobre este tema, nós trouxemos o estudo realizado pela Unicef em 2018, tá? Então, antes da pandemia, na qual diz que 6 em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros vivem na pobreza. Esse estudo, ele aponta e chama atenção para as múltiplas privações a que crianças e adolescentes estão expostos na nossa sociedade. Então, ali diz, né, no Brasil, mais de 18 milhões de crianças e adolescentes, ou seja, 34,33% do total, vivem em domicílios com renda per capita insuficiente para adquirir uma cesta básica de bens. Então, eu sei que nos noticiários, na internet, a gente sempre vê situações das pessoas e das crianças passando fome, mas quando a gente observa um estudo como esse, que constata que isso é muito mais abrangente do que a gente pode imaginar, porque 34,3% do total das crianças e adolescentes no país vivem nessas condições. Um noticiário também que saiu sobre o estudo diz que a cada 20 minutos, uma menina de até 14 anos é estuprada no Brasil. Então, não tem como nós vermos uma notícia como essa e não nos sensibilizarmos. Então, para nós entendermos como que esses adolescentes, esses jovens estão em situação de risco, né, diariamente, apesar de não ser todos, mas uma grande parte se encontra nessas condições. Então, nós, educadores, temos um papel muito importante na vida desses alunos. Neste estudo, nós temos esse gráfico que ele apresenta que 39% das crianças e adolescentes no Brasil, eles não são privados de nenhum direito, no entanto, da maioria dos direitos. No entanto, 61% dos adolescentes e crianças brasileiras, elas vivem com algum tipo de privação. Então, esse é um dado muito importante para nós analisarmos, né? E aqui desse gráfico, ele fica melhor representado, né? Mais fácil de ser compreendido, quando a gente observa que 13.329.804 crianças e adolescentes vivem em privação de saneamento básico e 8.789.820 crianças e adolescentes têm como privação a educação. Então, a educação ela aparece em segundo lugar e com um número assim alarmante de crianças e adolescentes nessa situação. Então, o que isso significa na realidade, né? Então, no estudo, ele traz que 20,3% das crianças e adolescentes de 4 a 17 anos aqui no Brasil
tem o direito à educação violado. Como seria esse direito à educação violado, né? Isso significa que 13,8% estão na escola, mas estão analfabetos ou em atraso escolar. Esse estudo, só para a gente lembrar, foi antes da pandemia. Então, se nós fôssemos fazer esse levantamento agora, com certeza seria maior. E 6,5% das crianças e adolescentes estão fora da escola. Então, pensando em tudo isso que nós abordamos, nesse estudo que foi feito pela Unicef, todos os objetivos de desenvolvimento sustentável que vocês estudaram anteriormente, a Agenda 2030, com todos esses fatores, o que a gente pode perceber? Que durante as aulas, muitos desses ODS, por exemplo, eles são contemplados. Nós sabemos disso, mas para envolvermos todos os professores hoje na TPC com o mesmo objetivo, então nós vamos focar no ODS 4, que é a educação de qualidade. Então, o que seria, o que está descrito neste ODS 4? Então, garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Tá? Então, é algo que nós já trabalhamos nas escolas, vocês já realizam isso na sala de aula, né? E isso está ligado ao ODS 4. E para salientarmos e retratarmos melhor esse objetivo, vocês vão acompanhar o vídeo ODS 4, Educação de Qualidade. Oi! Como vão seus estudos? E como é a sua escola? É sobre isso que vamos falar em mais esse vídeo sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O ODS 4 diz respeito a garantir uma educação de qualidade, inclusiva e igual para todos. Sabia que tem gente que já é adulto e não conseguiu aprender a ler e escrever? Isso é muito triste. E sabia que tem pessoas que já frequentaram a escola, mas não conseguem entender o que ler nem fazer contas direito? Acredita que tem crianças que nem conseguem ir para a escola porque não tem escola perto da casa delas? Mas se educação é um direito, de quem é o dever? É de todos nós, dos governos, das famílias e o seu também. E você pode começar a fazer a sua parte para ajudar. Nada de faltar aula por preguiça, deixar de estudar ou fazer seus deveres de casa. E se ver que um colega está desanimado, você pode conversar e perguntar se ele precisa de ajuda para estudar. Então, lição aprendida sobre o ODS 4? Te esperamos no próximo vídeo. Tchau! E quais são as metas para o quarto ODS? Vocês já viram que cada ODS tem várias metas. E para o quarto ODS, que é Educação de Qualidade, nós vamos então assistir ao vídeo as 10 metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. Então, vocês vão conhecer as 10 metas que envolvem este ODS.
agora que vocês já têm um conhecimento mais específico das metas que envolvem o ODS 4, nós vamos retomar o questionamento: qual é a relação dos ODS com o currículo? Então, nós temos os 17 ODS, e esses 17 ODS, eles estão relacionados às 10 competências gerais da BNCC. Se vocês forem ler sobre cada uma delas, vocês vão perceber que eles estão relacionados, e também ao currículo paulista. E como que isso então acontece? Então, lá no currículo paulista, ele na página 39, ele diz assim: é fundamental que a proposta pedagógica da unidade escolar, em harmonia com a meta 4 do Plano Nacional de Educação, a meta 4 do Plano Estadual de Educação e o quarto objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o ODS, explicite os recursos e estratégias que serão utilizados para garantir a todos as aprendizagens definidas no currículo paulista. Então, lá na elaboração do currículo paulista, eles já trouxeram os UDSs. Então, para vocês verem que eles estão presentes desde a BNCC até o currículo, no material de apoio, inclusive o material de apoio do ensino médio, que são os mapas. E em relação às habilidades do currículo? Elas estão relacionadas com os ODSs? Então, aqui nós vamos mostrar para vocês uma dessas habilidades, tá? Da área de ciências humanas sociais e aplicadas, mas nós temos várias habilidades que envolvem as outras áreas de conhecimento. Então, neste caso, a ODS 4, Educação de Qualidade, em relação à meta 4.A, na qual diz: construir e melhorar as instalações físicas para a educação, deixando-as apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero. Lembram que quando nós fizemos a leitura do ODS 4 anteriormente, abordava educação inclusiva? Então, a meta 4.A, ela vai salientar as instalações físicas. E lá no currículo do ensino médio, né, em ciências humanas, ele traz essa seguinte habilidade: analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira com base na análise de documentos, que são dados, tabelas, mapas, de diferentes fontes, e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia. Então, quando vocês, professores, desenvolvem atividades relacionadas, por exemplo, a esta habilidade, na verdade, vocês já estão trabalhando a meta 4.A do ODS 4, tá? Porque está totalmente relacionado à educação inclusiva. Então, nós temos vários exemplos, tá? Que envolvem outras áreas de conhecimento, mas aqui foi mais mesmo para modelizar para vocês, exemplificar. E lá também nos mapas do novo ensino médio, nós sempre temos alguma ODS relacionada. Então, às vezes, até assim, numa atividade, tem vários ODSs, mas eles acabam sempre priorizando um ODS ou dois, né, que está mais relacionado àquelas atividades. Então, nós temos aqui o aprofundamento, o meu papel no desenvolvimento sustentável, que a maioria das escolas da diretoria de Birigui tem, somente 2 que não tem, tá? Então, nós vamos exemplificar com ele. Neste aprofundamento, na unidade curricular 1, com o título Água e Energia, nós temos os 4 componentes. Para cada um desses componentes, vocês podem perceber que tem uma ODS interligada. Então, zoonoses tropicais, a ODS 3, energias limpas, a 7, estatística na saúde pública e meio ambiente, a 3, e água solvente universal, ODS 6.
Neste momento, então, para a gente retratar melhor, nós vamos focar, no caso, água, solvente universal, que é o ODS 6. Então, lá na atividade 2, tá, deste componente, na introdução diz assim: roda de conversa sobre ODS 6, discussão sobre a realidade do estudante e reflexão. Então, quando vocês, professores do novo ensino médio, por exemplo, estão elaborando, planejando as aulas com os mapas, vocês devem ter percebido que sempre traz, então, o foco em algum ODS. Mas lá no currículo também do ensino dos anos finais, esses ODS, eles fazem parte. Eles não estão, assim, de maneira explícita colocados como nos mapas, mas eles fazem parte, sim, tá? Tanto dos anos do ensino fundamental, como também de todo o ensino médio. A partir da Agenda 2030, por meio do Decreto 63792/2018 e 64148/2019, sobre a formulação de metas para uma ação global coerente focada no desenvolvimento sustentável, bem como em relação ao Plano Estratégico de 2019 a 2022, né, que diz que traz a importância de superar os desafios e entregar para a sociedade paulista uma educação para o século XXI de excelência e com equidade, e também o Currículo Paulista e a Base Nacional Comum Curricular, que faz referências e relações profundas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODSs. A Diretoria de Ensino de Jacareí, em 2021, iniciou o projeto Caminhos para a Transformação. A equipe que iniciou esse projeto são esses PCNPs que estão aparecendo, que é a Marta, PCNP de Biologia, o Alan de História, a Alessandra de Química, o Vitor de Filosofia, e eles contaram com a ajuda da diretora do Núcleo Pedagógico, a Sandra, e a dirigente de Jacareí, a Tayane, e elaboraram esse projeto, né, deram andamento lá na diretoria deles, tá? Então, no final do ano passado, eles, no dia 18 de novembro, eles tiveram uma culminância do projeto, na qual vocês estão vendo o folder, né, com a programação do dia, e também algumas imagens, algumas fotos que elas foram tiradas no dia desse evento. Esse projeto ele teve uma boa repercussão, e a equipe central da SEDUC então resolveu, agora em 2022, ampliar para todas as escolas que tiverem interesse em desenvolver este tema de forma intencional, porque de qualquer forma ele já acontece na escola, como nós vimos anteriormente, mas nas eletivas e muitos projetos que vocês realizam e também durante as aulas, não só de ciências, como dos outros componentes curriculares, vocês, professores, podem realizar algumas ações sobre os ODSs. E para isso, né, eles disponibilizaram essa ficha que foi utilizada lá pela Diretoria de Ensino de Jacareí e agora foi ampliada para toda a rede estadual. E essa ficha, né, esse quadro, ele traz algumas informações que hoje nessa TPC nós não iremos, vocês não irão preencher, tá? O nosso foco aqui é apenas apresentar esse projeto para vocês terem conhecimento sobre esse tema também e propor uma atividade para vocês realizarem no dia de hoje. E para realizar essa atividade, vocês irão considerar alguns pontos. Então, as habilidades essenciais do segundo bimestre, de todos os componentes curriculares, bem como também os mapas, né, o que estão previstos nos mapas, nos planos das eletivas e também nos projetos da sala de leitura, né, e de outros componentes. A ODS 4, no caso, que é a educação de qualidade. Então, apesar de vocês desenvolverem também as outras ODS, para essa atividade nós vamos utilizar somente a número 4. E a meta 4.7. Na meta 4.7, ela traz o seguinte enunciado: até 2030,
garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros pontos, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Todas as metas estão disponíveis neste link que vocês estão vendo abaixo. Então, agora vocês vão realizar essa atividade da seguinte forma. No grupo escola, tanto por área de conhecimento ou nas escolas que são menores, pode formar um único grupo. Vocês irão discutir esta meta 4.7 que eu acabei de ler para vocês com seus pares. Em seguida, vocês irão responder ao seguinte questionamento. Quais ações podem ser desenvolvidas pela equipe escolar para contribuir com o alcance da meta 4.7, referente ao DS4? E vocês irão registrar no diário de bordo da TPC, que cada professor faz o seu próprio registro, então mesmo que vocês discutam em grupo, vocês podem registrar no diário de bordo de vocês, no caderno, onde for melhor. Aqui nós podemos perceber as referências que são utilizadas, vocês podem consultar. Os sites também, tanto dos vídeos, como o site que tem as ODS aqui no Brasil, tem também a das Nações Unidas. Chegamos ao final da TPC de hoje. Nós tínhamos como objetivos relacionar a Agenda 2030 e os ODS com o Currículo Paulista, bem como apresentar o projeto Caminhos para a Transformação. Para isso, vocês acompanharam alguns vídeos que foram exibidos, também fizeram a leitura de algumas imagens e realizaram a atividade, deixando o registro no diário de bordo. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e desejo a todos um excelente trabalho. E qualquer dúvida, estamos à disposição lá na Diretoria de Ensino. Obrigada!